necessária no reino de Deus. Ela é questão de vida ou de morte. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo. E o corpo, ele tem que ter ligação com o membro que está próximo dele. Todo membro do corpo, ele é funcional para o corpo inteiro. Mas, em primeira instância, ele é funcional para um dos membros. Ele ajuda, em grande parte, um dos membros. Eu sei que você tem amizade com muitas pessoas. Mas você precisa ter pelo menos uma pessoa dentro da igreja que seja seu amigo. Isso é questão de vida ou de morte. Entende? Isso é necessário. Então, o que nós precisamos entender é que isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque o antissocialismo é uma estratégia de Satanás. Satanás usa estratégias para que ele possa inserir princípios infernais dentro do corpo. Quando você fica meio assim com o pé atrás, desconfiando de todo mundo, você precisa ser curado. Você precisa ser curado. Por quê? Porque você não pode mutilar você mesmo, a sua história, ou então sair dos princípios de Deus, porque você confiou na pessoa errada, porque você fez o que não devia. Quantas vezes você já errou? Quantas vezes você já ficou doente? Nem por isso você quis morrer. Você errou algumas vezes? Tá, tudo bem. Mas agora você tem que buscar acertar. Então o que nós precisamos entender é que fazer amigos é bíblico. Você precisa fazer amigos. É uma questão de vida ou de morte. Nos últimos dias que nós estamos entrando agora, a questão de ser amigo é uma questão muito importante para o reino. E às vezes você quer buscar uma pessoa perfeita para ser sua amiga, mas você também não é perfeito. Então nós temos que levar isso em consideração. Porque muitas vezes nós rotulamos demais. Nós somos muito legalistas, julgadores. Por que para ser seu amigo tem que ser perfeito? Por que você não pode ser amigo também e ajudar aquela pessoa a construir a história dela? Porque a melhor coisa que existe é você fazer amizade com uma pessoa e acompanhar a construção da história dela. Isso é amizade. Isso é fazer amigos. Isso é importante. Eu cultivei uma amizade minha amiga já faleceu, desde os 12 anos de idade. E nós éramos, eu com ela era mais do que as minhas irmãs. Eu nunca tive a comunhão que eu tenho com ela, eu digo tenho, né, porque ela está na eternidade. Eu tenho com ela, com as minhas irmãs. Nunca. Ela era minha amiga, para sempre. Por quê? Porque eu aceitava da maneira que ela era. E ela me aceitava do jeito que eu era. Nós éramos totalmente diferentes. Nós não tínhamos nada em comum. Nada. O único bem que nós tínhamos em comum era o suficiente, era Cristo. Ela era totalmente diferente de mim. Totalmente diferente. Mas eu nunca mutilei e ela nunca me criticou. Ela era passiva, calma, tranquila, letárgica, e eu ativa, né? E nós sempre nos demos muito bem. Por que tem que ser igual? Não tem que ser igual. Tem que existir amor. É o que tem que existir. Para uma amizade acontecer, tem que existir amor. Amor. Não precisa ser igual. Você não precisa ser igual a ninguém. Você tem que amar uma pessoa. Eu quero ler com você em Provérbios 18, 24. Vá lá comigo. Eu quero que você escute esta mensagem, entendendo aquilo que Deus quer falar com você. E você mude a sua concepção de vida. É possível ter muitos amigos? É possível, porque Provérbios diz que é. É possível uma pessoa ser amiga de 5, 6, de 10, de 20, de 30? É. Pessoas bem resolvidas são amigas de muitos. De muitos. A Bíblia diz, e eu queria que você não ficasse constrangido em você assumir seu amigo.
Tá? Hoje é dia sem constrangimento. Eu vou sair de perto desse daqui, mas minha amiga chegou. Não, hoje é dia de Purim, dia de liberdade. É dia onde eles comemoravam a liberdade, o dia da sorte deles. Isso que é importante, sabe? Isso é importante. Hoje é dia de nós celebrarmos os nossos amigos em Cristo. Agora, se você ainda não fez nenhum amigo, você precisa fazer. Porque isso não é normal. Tem algum problema com você? Tem algum problema. Ou trauma, ou alguma situação, qualquer coisa. Você precisa resolver isso. 18:24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que irmão. Digam amém. Amém. Vocês são a minha família. Amém, Fer. Amém. Amém. Vocês são a minha família. Vocês são mais chegados que a minha família. Aqui tem mães, minhas, pais, irmãos, irmãs, mais chegados que a minha família. Viu? No entanto que os natais que nós passamos, eu e o pastor, nós não passamos em família, nós passamos junto com vocês. Viu? Por quê? Porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Viu? E a Bíblia diz que é amigo mais chegado do que irmão. E é verdade mesmo. E isso é muito verdade. Eu tenho tudo em comum com vocês. Eu converso com vocês por horas. Com os meus irmãos, às vezes não dá para conversar 5 minutos. Por quê? Porque existe entre nós algo que nos une, né? O Espírito de Deus, a unção do Senhor. Eu quero falar hoje de uma pessoa muito especial que a gente gosta muito. E um homem que teve pessoas muito especiais na vida dele. De quem que eu falo? De quem que eu falo? Não. De quem que eu falo? Vai lá em 1 Samuel, agora de quem que eu falo? De quem que eu falo? Davi. Davi foi um homem muito privilegiado. Ele teve pessoas muito privilegiadas do lado dele. O Davi foi um homem que teve pessoas muito fortes que o amava. Isso é muito importante. Eu quero dizer uma coisa para você, e eu digo isso sempre para você. É muito importante você ser amado por uma pessoa forte. É muito importante quando você tem uma pessoa forte que te ama. Essa pessoa, ela vai no inferno, se preciso for, para te ajudar e te tirar de lá. Por quê? Porque são pessoas fortes. Pessoas fortes, elas são equiparadas para isso. Elas te amam e ponto. Acabou. Não tem assunto, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Elas te amam e ponto. A Bíblia diz assim que Jonatas era um filho muito especial, 1 Samuel 18. De Saul. E existem alguns dementes que usam esse texto para falar de uma abominação. Mas eu quero falar deste assunto assim como Timóteo e Paulo. Timóteo e Paulo, a alma dos dois eram interligadas. Existem amigos que Deus une do lado de dentro, por meio da alma. Esses são amigos que Deus une, e essa união, essa comunhão é feita no céu. Isso aconteceu com Jonatas e com Davi. Jonatas e Davi se amavam demais. Muito mais Jonatas amava Davi do que Davi a Jonatas. Por quê? Porque Jonatas vivia debaixo de um governo de um pai perturbado e carnal. Quando ele percebeu que Deus havia escolhido Davi, e ele conseguiu ver aquilo que Davi seria para o reino, dentro do coração dele, gerou uma alegria tão grande, uma ação de graça tão grande, porque ele queria realmente servir aquele rei. O amor de Jonatas por Davi era um amor de servo, um amor amigo, um amor para servir, porque ele não aprovava o governo do pai. Quando ele reconhece que Davi era o substituto do pai, ele faz uma aliança com respeito a isso, dizendo: quando você assumir o governo, me prometa que a minha descendência não será esquecida por você. E eles fazem uma aliança. Por quê? Porque Jonatas amava Israel. Ele amava o governo. Só que ele via o governo sofrer nas mãos do seu pai. Então, quando ele olha para Davi, ele vê alguém. Por isso que na Bíblia você vê muito mais da parte de Jonatas. Esse amor, essa entrega, essa busca. Por quê? Porque ele reconhece o governo
de Israel passando para a mão de Davi. 1 Samuel 18, e quando Saul faz toda aquela inquisição, né, aquelas perguntas a Davi, quando Davi acaba de falar, e sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Você já imaginou amar alguém assim? Amar alguém assim? Você já imaginou você ser amado por alguém assim? Esse é um dos maiores presentes que um ser humano pode receber da parte de Deus, fora a salvação. Ser amado por alguém fiel. Ser amado por alguém que busca, que encontra em você aquilo que procurava. Jonatas encontrou em Davi aquilo que ele mais queria para o reino, para o governo. Como é importante você ser capaz de amar alguém dessa maneira. Às vezes nós ficamos procurando alguém que nos ame assim. Por que você e eu não amamos alguém dessa maneira? Não amamos alguém dessa forma. De tal forma, amarmos alguém como amamos a nossa própria alma. Amamos alguém por inteireza, de uniformidade, sem querer mudar aquela pessoa, sabendo esperar o tempo dela, ajudando, exortando, repreendendo, mas amando. A importância de amarmos alguém dessa forma. A Bíblia diz assim, versículo de número 2, e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Saul não deixou que Davi voltasse para a casa dele, mas era por amor? Não, por interesse, por averiguação, por suspeita. Saul quis Davi perto dele, mas era por amor? Não. Não queira pessoas perto de você, que não seja por amor. Saul não amava Davi, mas não deixou com que ele voltasse para casa. Por quê? Porque Davi era uma ameaça. 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Por que agora Davi, já no reino e no governo, recebe de Jonatas toda a armadura que o amigo usava, como um presente? Eles fizeram aliança e Jonatas oferece para ele a capa, a espada, toda a vestidura de guerra e dá de presente a ele. Se despojou para poder Davi ficar equipado. Não, você não vai ter nada que seja novo. Eu vou te dar de presente. Aquilo foi um ato de amor, de devoção, de carinho. Quantas vezes você usou a sua capa para cobrir alguém? Quantas vezes você se despojou para suprir alguém? Nós estamos muito longe da realidade cristã. Nós precisamos galgar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ser melhores do que somos. Se você tem amigos mais chegados que são fora de Cristo, é errado. Seus amigos mais chegados têm que estar debaixo do mesmo sangue. Tem que prostrar-se ao lado, debaixo e diante da cruz. Tem que estar perto da cruz. E essa amizade foi tão profunda, que Jonatas, ao descobrir o plano do pai, ele avisou Davi. E ele disse a Davi: meu pai quer te fazer mal. Meu pai quer matar você. Jonatas não observa o sangue, mas observa a aliança que Deus havia feito. É aquilo que eu disse para você. A fidelidade que Deus forma dentro do governo cristão
ela é muito mais forte que o próprio sangue. Jonatas traiu o pai? Não. Jonatas foi fiel ao amigo. Porque o pai estava totalmente perturbado. E Jonatas sabia que Davi era inocente. Quantas vezes você correu riscos por causa de um amigo? Quantas vezes você fez algo por uma pessoa que ninguém faria? Que ninguém faria. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempos tão egoístas que nós ficamos esperando que pessoas façam por nós. Mas isso é errado. Como é que se começa em um aprisco? A verdadeira comunhão e a verdadeira amizade é cada um fazendo pelo outro. E não você esperando que você fica esperando ganhar um amigo. Você tem que fazer amigos, tem que partir de você. Eu fico impressionada com pessoas que elas ficam esperando serem amadas, serem cuidadas, serem preservadas. Isso, você nunca vai ser amigo de ninguém. E ai de quem se aproximar de você, vai ser só para ser sugado. Só para ser sugado. Você precisa ter em mente. Você percebe aqui, ó. Davi amava Jonatas, mas era muito mais amado. Muito mais amado. Por quê? Porque Jonatas viu em Davi aquilo que Israel precisava, o substituto do pai, porque ele não aguentava mais as atrocidades do pai. Ele via a situação. Tem que partir de mim, tem que partir de você, fazer amigos, fazer amizade, para sempre. Para sempre. E a primeira característica de um amigo que eu quero falar sobre Jonatas é o amor. Davi ainda não era rei, Davi ainda não era nenhum general, Davi era apenas um moço e ele era amado da maneira que era. Primeira característica de um amigo é amar antes de. Porque é muito fácil você ser amado depois que você alcançou sucesso, depois que você saiu da lama, depois que você deixou o pecado, depois que você já está sarado, recuperado. Quem não quer te amar assim? A questão é você aprender a amar alguém e acompanhar o crescimento e o progresso dela. E acompanhar a mudança e a transformação dessa pessoa. Isso é ser amigo. É você amar alguém e saber esperar, e ter paciência, e respeitar a constituição daquela pessoa. Jonatas não quis que Davi fosse um guerreiro, porque Jonatas era um exímio guerreiro. Não. Ele amou Davi como um pastor de ovelhas, que estava ali no governo para aprender. Davi ainda era um discípulo das armas, um discípulo militar, e Jonatas o amou da mesma maneira. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer fazer amigos, ame as pessoas. Escolha alguém para amar. Escolha alguém para cuidar. Escolha alguém para zelar dessa pessoa. Quero falar sobre a segunda característica. Quero falar ainda de Jonas no capítulo 20, na aliança que eles fizeram. Capítulo 20, versículo de número 41. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Eles fizeram uma aliança para sempre. Uma aliança tão firme que Davi cumpriu-a. Mesmo depois da morte de Jonatas, Davi
trouxe o filho dele aleijado para morar no palácio, uma Mefibosete. Agora, aliança. Você tem aliança com alguém? Aliança para valer. O nosso Deus é o Deus das alianças. Sabe, irmãos, o porquê que você olha hoje e vê você a categoria das amizades estão muito em baixo nível. Porque sempre tem um interesse por trás. Sempre tem um interesse. Isso é nojento. Isso é medíocre. Quando você tem amizade com uma pessoa, você não tem que ter interesse nela. Você tem que ter amizade com ela para oferecer. Não é interesse o que você vai levar, o que você vai ganhar. É o que você vai contribuir. É isso que é a verdadeira amizade. Jonatas manteve a amizade com Davi, mesmo sabendo que ele não ia desfrutar de nada daquilo. Uma aliança feita, não para esperar nada em troca, mas para oferecer. Essa é a aliança determinada por Deus. Segundo o amigo de Davi, Natã. Olha para o seu lado e diga assim, você tem que ser profeta. Segundo Samuel, capítulo 12, vai lá comigo. Versículo de número 7. Você tem que ser profeta para os seus amigos. E o profeta é aquele que repreende, é aquele que fala os erros. Esse é o verdadeiro amigo. O amigo é aquele que exorta, que repreende. Amigo que passa a mão, se a pessoa quer você como amiga, como amigo, e ela quer que você concorde com tudo que ela faz, ela não quer um amigo, compra para ela um divã. Ela quer só um ombro para chorar. Peraí, eu não sou um divã. Eu falo, eu me posiciono, eu tenho posicionamento. Né? Tem pessoas que querem amigos apenas para chorar, para lamentar. É só isso que elas querem. Não. Amigos são profetas. Amigos dizem a verdade. Amigos confrontam. Amigos falam. Amigos apontam. Isso está errado. Claro que você não vai condenar, criticar, mas você vai dizer. Você vai tentar ajudar, salvar, trazer sobriedade, trazer equilíbrio na vida daquela pessoa. Por quê? Porque você quer vê-la bem. Você não quer vê-la de uma maneira ruim. Você quer vê-la bem, abençoada. É verdade ou não é? Então você diz, você fala. Você que está com o seu amigo aí do lado, diz uma verdade para ele. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Lança fora o medo. Sem medo. Sem medo de represália. E se tiver represália, diz, manda aí, manda aí, manda aí. É ou não é? Sem medo. Diz para ele, tem hora que eu tenho vontade de te dar um couro. Fala para ele, tem hora que eu tenho vontade de estar na unção de Neemias, arrancar teus cabelos. Sem medo. É ou não é? Não tem hora que dá vontade de arrancar os cabelos? A unção, se não tem, arranca a barba, igual a Neemias fazia. É ou não é? Por quê? Porque amigo é assim. Amigo repreende, amigo chama atenção. Amigo diz, não, assim não dá, assim não dá. Desse jeito aí, não, pelo amor de Deus. Assim não dá. Peraí, o que você está fazendo? Por quê? Pronto, agora chega. Por quê? Os jovens se empolgam. Porque você quer o melhor, não é? Você quer o melhor. Então você tem que ser verdadeiro. O amigo, a amizade, ela só se baseia, ela só consegue ser rudimentada na verdade.
Amigos que ficam para você de sorrisinho, que não... Ó, vou dizer uma coisa para você. Se você acha que você tem um amigo que nunca te repreendeu, esse não é seu amigo, é seu colega. É seu colega. Ele não é amigo. Porque amigo exorta e repreende. Amigo te dá um chacoalhão. Ele te dá um chacoalhão. Ele diz, espera aí um pouquinho, o que é que você está pensando? Ué, a coisa não é desse jeito aí, não. Aí você fala assim, pastor, é o seguinte, eu não dou liberdade para ninguém falar assim comigo, não. Então você não é amigo de ninguém. E ninguém é seu amigo. Aí você diz assim, deixa, eu tenho meu cônjuge, tem nada. Teu cônjuge também não é o seu amigo. Porque se ele pudesse, ele diria todas as verdades para você. Mas tem muita coisa que está entalada. Mas ele não pode falar, porque você diz assim, ó, não dou liberdade para ninguém falar assim comigo, não. Nem o cônjuge fala. Aí você olha para o seu cônjuge e diz assim, bem, tem coisa que... Não. Hã? Bem. Muita coisa entalada. Agora, olha aqui, ó. O que você perde com isso? Crescimento. Por quê? Porque a exortação, ela o quê? Ela leva o crescimento. A repreensão leva o crescimento. Você gosta quando você é repreendido? Não, nem eu. Ninguém gosta. E você tenta sair pela culatra e fica, mas não é bem assim, mas não é bem assim. Quando você fala não é bem assim, é que você já assumiu o negócio. Entendeu? Não adianta, ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta, pastor não gosta, ninguém gosta. Tem uns que fica nervoso, tem uns que fica chateado, tem uns que quer grudar na garganta. Mas é importante que venha. Precisamos ouvir verdades. Precisamos ouvir verdades. Eu quero ler um versículo com você não precisa nem ler ele. Só ler o que a Bíblia manda em Hebreus. Olha só o que a Bíblia manda em Hebreus. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Hebreus 3:13. Não precisa abrir, presta atenção. Antes exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você sabe por que tem irmãos que se endurecem pelo engano do pecado? Porque falta exortadores. O pecado, ele vai o quê? Enganando, endurecendo o coração da pessoa. Porque não tem crente que vai lá e diz, ó, você está errado, acorda, você vai para o inferno, está errado, não é assim, não é desse jeito. Só que tem pessoas que criam barreira ao redor dela, ela não tem pessoas que exortam, ela não tem gente que repreende. A pessoa fala por trás, mas não fala na cara. Fala por trás, mas não fala na cara dela, não pode. Ela precisa daquela verdade. Mesmo que doa, mesmo que machuque, ela precisa daquela verdade. Será que tem gente que sabe de alguma verdade que você não sabe? Quem aqui gostaria de saber de alguma verdade que alguém sabe e você não sabe? Ué, quem de nós? Tem pessoas que optam pelo engano. Será que tem aqui alguma verdade sobre alguém que alguém não saiba? Verdades precisam ser ditas. É ou não é? Você não gostaria de saber todas as verdades correspondentes à sua vida? Se tem alguém te enganando, se tem alguém te traindo, quem não gostaria aqui? Todos nós, não é verdade? Todos nós. A Bíblia diz assim, em 2 Samuel, vai lá comigo, você já foi, né? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu és este homem que pegou a ovelhinha do outro, tendo muitas, esse é você. Que tal você chegar para o seu amigo e dizer assim, você é assim, 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 isso é errado, você está fazendo uma coisa, você vai se dar mal com isso aí, isso não vai dar certo, isso não tem como funcionar, não tem como dar certo, assim não funciona, assim não dá certo. Precisamos de amigos que nos exortam, que nos dão um chacoalhão.
Cadê os amigos? Fala para o teu irmão assim, cadê? Onde é que está? Cadê? Onde é que está? Gente que diz a verdade, gente que fala a verdade, gente que mostra a verdade, cadê? Onde é que está? Quero falar do próximo amigo de Davi, 2 Samuel 15, vai lá comigo. 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 19. Quero falar sobre Itai, o giteu. Sobre Itai eu quero falar sobre amigo em qualquer tempo. Incondicional. O verdadeiro amigo é em qualquer tempo. Qualquer tempo. A Bíblia diz assim que existe bons amigos, mas para a hora da angústia nasce um irmão. Você sabe quais são os seus verdadeiros amigos? Lembra do período de angústia que você passou e de tribulação? Aqueles que te cobraram. Não, você acredita que tem gente que quando você está passando pelo vale, você está passando pela aflição, ele chega para você e te cobra atitude, te cobra reação. Ó, o que é isso? Você não está igual você era. Não, você tem que estar igual você era. Aí você olha e diz assim, sanguessuga. 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 Não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Ou aquele que quando você está passando por uma situação, aí ele diz assim, é bom, eu falei, eu avisei, é bom enxergar, é bom ver. O amigo, mesmo que ele avisou, mesmo que ele exortou, se alguém falar assim de você, ele vai para cima. Ele fala, o que você está falando? Você está falando que é bom ele passar por isso? O que você está falando? Por quê? Porque ninguém fala de você, nem ele. Mesmo quando você está colhendo o que ele te exortou, ele vai e te cobre. Ele vai e te cobre. Ele diz assim, eu vou te curar, depois eu te bato de novo, mas eu te curo. Eu vou te curar, depois eu te dou uma sova, mas eu te curo. A hora que você estiver melhorzinho, aí eu te dou uma sova. Mas vem aqui. Por quê? Porque esses são verdadeiros amigos. Eles não importa o tempo que você está passando. Não importa a situação que você está passando. Eles te cobrem em qualquer situação. Você está no vale, você está no buraco. Aí você diz assim, pastor, até agora, falou de Jonatas, não tem um amigo que me ama com o coração. Falou de Natan, não tem um amigo que me repreende. Agora está falando de Itai, amigo de todas as horas. Por que você não tem um amigo assim? Porque você não é. Está vendo como eu sou sua amiga? Estou dizendo a verdade. Você não é. Nós só temos amigos quando somos. Só temos amigos quando somos. Quando você é amigo de alguém, nessa nobreza, nessa estatura, nessa verdade, você constrói. Agora, se você faz por fazer a todos de uma maneira generalizada, de uma maneira... Porque tem gente que acha que faz isso aqui de uma maneira superficial. E diz, eu não tenho e faço. Então não é verdadeiro. Quero falar sobre Itai, versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu, por que irias tu também conosco? Volta-te, fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Itai, ele era estrangeiro, ele veio com Davi, habitava em Jerusalém, era um grande guerreiro giteu. E Davi olha e diz, você não precisa vir comigo, você pode ficar lá em Jerusalém. Olha o que Itai diz para ele. Onde vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Eu não tenho para onde ir, Itai, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde dormir, eu não tenho nada. Ele estava fugindo de Absalão. Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse, vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar onde estiver o rei, meu senhor, seja para morrer, ou seja para viver, eu estarei também ali e serei teu servidor.
seja para viver ou para morrer. Estive contigo no palácio, estive contigo nas guerras, estive contigo no êxitos, estou contigo agora como fugitivo. Você é fugitivo, eu sou fugitivo. Em nome de Jesus, vamos gerar pessoas assim a partir de hoje? Amém? Vamos gerar pessoas assim, que amam como Jonatas, que se repreendem como Natã, que são amigos para toda hora. Pastora, como é que se faz isso? Com pessoas sinceras. Pessoas sinceras conseguem alcançar esse nível aqui. E como Itai, são amigos para todo momento e para toda hora. Quarto amigo, segundo Samuel 15, Uzai. Versículo 32. Vá lá comigo. Uzai era um grande amigo mesmo, chegado de Davi. Participava do conselho dele, do comissão de conselheiros dele. E quando Davi foge, Uzai vai junto. Só que Uzai era aquele amigo muito inteligente. Você tem um amigo muito inteligente? Perspicaz, inteligente, que pega as coisas no ar. Esse era Uzai. Uzai era um amigo de Davi, que ele tinha uma flexibilidade enorme, imensa. E quando Uzai chega a Davi, Davi olha e fala, bom, esse amigo meu é útil lá no palácio. Ele consegue chegar lá e chegar perto de Absalão e derrubar os conselhos de Aitofel. Aitofel era um dos melhores conselheiros de Davi, o mais articulado. E Uzai conseguiu derrubar, nós sabemos disso. A Bíblia diz em 32, e aconteceu que chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita dos arqueus, veio encontrar-se com ele com roupa rasgada e terra sobre a cabeça, e humilhação. E disse Davi, se passares comigo, ser-me-á pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo. Bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Quando Davi soube que Aitofel que aconselhava Absalão, ele ficou desesperado. Aí ele disse assim, vai, e você vai lá e vai dissipar. E aí os dois filhos do sumo sacerdote vão vir e vão trazer a mensagem para nós. E ele fez isso. Olha o que Absalão diz, capítulo 15 capítulo 16, versículo 15. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. 16. E sucedeu que chegando Uzai, o arquita, amigo de Absalão, disse Uzai a Absalão, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai, é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não fostes com o teu amigo? Aí o que Uzai disse? Não, aquele que eleger o Senhor, de todo o povo, eu vou ser servo dele. Aí Absalão disse, você não está lá onde está o seu amigo? Absalão ficou surpreso de ver Uzai ali. Eu quero falar de Uzai, sobre amigos que são úteis. Você acha que Uzai preferiria estar com Davi ou no palácio? Com Absalão? Fazendo de conta que era amigo de Absalão, dizendo, viva o rei, curvando-se diante de Absalão. Onde Uzai preferiria estar? Eu quero falar de Uzai sobre sacrifícios. Amigos que são capazes de sacrificar pelos amigos. Uzai teve que fazer de conta, que fingir que servia Absalão. Comer na mesa, participar de banquetes. Fingir tudo para ajudar um amigo. Existem amigos que não sabem fazer sacrifícios por amigos. Aprenda a sacrificar por seus amigos. Aprenda a servir seus amigos. Davi diz, você não é útil comigo, você é útil lá no palácio. Lá você é útil, porque você vai servir de espia para mim.
Era muito difícil para Uzai, mas só ele podia fazer aquilo. Absalão não aceitaria mais ninguém. Por quê que você acha que Absalão aceitou Uzai? Sabendo que ele era amigo do pai. E ainda ouviu o conselho dele. Porque Uzai era muito inteligente. Muito perspicaz. Então, conforme a sua utilidade, você precisa ser útil aos seus amigos. Não importa se você ficou com a parte mais pesada. Não importa se você ficou com a parte pior. Mas é a parte que só você consegue fazer. Só você pode fazer. Amigo é isso. Quando Paulo diz, carreguem uns aos outros, suportem uns aos outros. O que ele estava falando? Faça a parte mais pesada. Às vezes você diz assim, eu estou muito longe de ter um amigo assim. Consideração errada. Você tem que dizer, eu estou muito longe de ser um amigo assim. Nós hoje não estamos em busca de amigos, nós estamos em busca de sermos amigos. De sermos amigos. Quinto e penúltimo, segundo Samuel 17, Barzilai. Barzilai foi um amigo de Davi que nasceu numa hora muito difícil. Um homem já idoso, e a Bíblia diz assim, que quando Davi estava no deserto, exilado, ele mesmo se exilou, Barzilai trouxe comida, passas e suprimento para todo o povo. Pessoas que suprem as outras na hora da dificuldade. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já abandonou alguém na hora da dificuldade? Ou simplesmente ignorou? Ou simplesmente passou de largo? Tem muito crente que faz isso. Tem muito crente que evita as pessoas quando elas precisam dela. Tem gente que só gosta de estar com gente que está bem. Sabe como é que eu chamo o crente assim? Medíocre. Pessoas medíocres. Só gostam de estar perto daquelas que estão bem. Quem sou eu para dizer para você? Você sabe aqui quem são os verdadeiros e quem são os superficiais. E você que é superficial, todo mundo sabe que você é interesseiro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso aí não tem como esconder. Isso está na pele, isso transpira. Todo mundo sabe. Quem quer estar apenas com quem está bem. E aí quando esses estão maus, estes são os resmungões. Que resmungam e que reclamam. Ninguém ligou para mim, ninguém cuidou de mim, ninguém. Porque ele nunca fez nada, ele nunca plantou nada. A questão é, quem de nós temos servido de provisão para os outros? Às vezes eu fico analisando, né? Quando aquela pessoa chegou na igreja e você já rotulou ela. Porque tem gente assim, né? Tem gente que ele não consegue olhar para você sem buscar um rótulo. Lá na alma dele ele tem uma despensa cheia de rótulos. Chato, veio para tomar meu lugar, arrogante, soberbo. Deixa eu ver o rótulo que eu vou dar para esse. Infantil. Ele não vai buscar com você uma amizade sincera, ele vai te colocar um rótulo. Mal ele sabia, quem sabe aquela pessoa chegou para ser o melhor amigo dele, para ser o companheiro, aquele que ia conseguir. Na igreja tem um monte de pessoas, ninguém consegue aceitar ele. Aquele chegou para aceitar ele do jeito que ele é. E ele vai e já rotulou ele. Já rotulou, já ofendeu, já desmereceu. Não é? Eu acho isso uma coisa tão ignorante da nossa parte. E a Bíblia diz assim no capítulo 17, versículo de número 27, sucedeu o quê? Chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, Rabá dos filhos de Amon, e Marqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado de favas, lentilhas, também torradas, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vaca, e trouxeram a Davi o povo que com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Você reconhece a necessidade do seu irmão? Você tem provido?
Alguém quando já chegou à igreja, você já rotulou? Não, deixa eu mudar a pergunta. Você é chato? Aí eu faço uma pergunta para o céu. No céu vai entrar os chatos? Chato não tem comunhão com ninguém? É ou não é? Chato não tem comunhão com ninguém. Você sabe com quem que o chato tem comunhão? Com os piadistas, os hilários. Tira sarro dos outros. Ele tem amizade com esse, tira sarro. Está aqui no louvor. Olha o amigo dele, ó, qual que é? Ele está aqui, ó, deng, 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 deng. Aí ele fala assim, você viu? O outro errou a nota, deng. Ele é amigo dele, é chato. Entendeu? Ele só tem amizade com os que tiram sarro. Amigo ele não tem. Ele só descaracteriza, o negócio dele é descaracterizar uma pessoa perto do outro. Porque ele é tão chato que ninguém olha para ele, ninguém suporta ele. Aí, para ele ser, tipo, aceitável na cabeça dele, ele quer descaracterizar o outro, ele quer zombar do outro para ser cômico. Isso é muito chato. Capítulo 19, versículo 27. Vai lá comigo. Não, vamos lá. 19:31. Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rio Jordão para acompanhar o rei do outro lado do Jordão. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era grande homem. Diga, Barzilai era um grande homem. Você precisa de amigos que são grandes homens, de amigas que são grandes mulheres, de jovens que são grandes jovens. Viu? Precisamos de amigos grandes. Esse grande homem Barzilai era nobre, era excelente. Nobreza. Eu falo de Barzilai de nobreza. Ele não ficou com medo de retaliação de Absalão. Ele simplesmente fez o melhor para Davi. Por quê? Porque ele era nobre. Você tem um amigo nobre? Então você está bem na vida. Último, segundo Samuel 23, eu quero falar de 3 homens. Adno, Eleazar e Samar. Segundo Samuel 23, 13. Esses 3 amigos de Davi foi pegar água no poço de Belém, a risco de suas vidas, porque Davi esboçou um desejo. Davi brincava na cisterna, não é? De Belém. E ele esboça, a guarnição estava lá, e ele esboça a necessidade e o desejo de estar lá e beber. Ele diz, como eu gostaria de beber da água do poço de Belém. Os 3 saem sorrateiramente e vai e consegue pegar a água do poço e trazer para Davi. Amigos, que o que você quer para eles é algo que eles querem alcançar, para te oferecer. Você já foi amigo assim para alguém? Que quando seu amigo esboça alguma coisa, você vai e não vê a hora de comprar para poder dar, de fazer para poder oferecer. Por quê? Porque é uma coisa que arde no peito. É algo que o Espírito Santo gerou. É algo que o Espírito Santo de Deus colocou. Essa necessidade de fazer algo por alguém. Você vê alguém precisando de alguma coisa, você não vê a hora, você não quer fazer para você. Você vai e faz para o outro. Mas não porque você quer algo em troca, não. Você quer ver o sorriso no outro. Porque a Bíblia diz, melhor é dar do que... Agora tem crente que está errado na Bíblia. É melhor receber do que oferecer, não é verdade? A Bíblia diz assim, no versículo 13. Também 3 dos 30 chefes desceram e no tempo da cega foram a Davi à caverna de Adulão e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava num lugar forte, a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto. Davi estava com sede, mas não sede de qualquer água, sede da água do poço de Belém. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber.
derramou perante o Senhor. Eu não vou beber uma água que pôs risco os meus 3 homens. Você sabe por que eles ficaram entre os... Davi tinha 37 poderosos. 37 homens valentes do lado dele, homens de guerra. E 3 deles se manifestaram e sobrepujaram a todos eles. Foram esses 3. Eles faziam qualquer coisa por Davi. Aí você fala, pastora, hoje em dia... hoje em dia... Aí você está olhando para o outro, você tem que olhar para você. Ser amigo como Jonatas, amigo do coração, fazer uma aliança eterna. Ser amigo como Natã, exortar, repreender. Ser amigo como Itai. Fala para o seu irmão o que é ser amigo como Itai. Esqueceu. Lembra de Itai, estrangeiro, giteu. O que ele disse para Davi? Davi disse, eu não tenho lugar, eu não tenho onde dormir, eu não tenho nada. Davi, eu não sou seu amigo só no palácio. Onde você for, o que você comer, amigo para todas as horas. E Uzai, amigo que faz sacrifício. E Barzilai, amigo nobre, que nobre. E os 3 amigos de Davi. Seu desejo é uma ordem, sua necessidade é a minha missão. Sua necessidade é a minha missão. Agora eu quero te perguntar, você é amigo assim para alguém? Essa pessoa que está do seu lado, que você olha para ela e diz assim, eu preciso melhorar muito. Fala, mas eu vou melhorar, vou chegar nisso aí, ó. O meu propósito para 2017 é chegar nisso aqui, você diz. Eu quero ser amigo de coração como Jonatas, amar com a minha alma. Eu preciso te exortar como Natã. Eu preciso ser amigo assim, ó, indiscutível para qualquer hora como Itai. Como Uzai, eu preciso fazer sacrifícios. Como Barzilai, eu tenho que ser nobre. E como os 3 amigos de Davi, eu preciso olhar para a tua vontade, para a sua necessidade, para o seu desejo. E entender que eu tenho que ser útil. Eu tenho que ser para os meus amigos uma pessoa que faz a vida deles melhor. Tem uma coisa que eu faço questão de ser na minha vida. As pessoas que vivem comigo, eu procuro fazer da vida delas o melhor. O melhor. As pessoas que convivem comigo. Eu procuro fazer da vida delas o melhor que eu posso. A minha filha, as pessoas que me acompanham, meu cônjuge, Sandra, que está sempre comigo. Eu procuro fazer da vida delas o melhor. O melhor que eu puder. Ele está falando isso porque eu fiquei brava com ele, que ele catou um presente meu que eu comprei aqui. Cadê? Faça o melhor para as pessoas que convivem com você. Faça elas serem mais felizes. Os momentos que elas estão com você, faça serem momentos bons, momentos alegres, felizes, de comunhão. Você tem feito isso? Pergunta para a pessoa que está... É gostoso conviver comigo? Agora, ó, faça outra pergunta para ela aqui, ó. Ó, faz uma pergunta assim para ela, ó. Faz uma pergunta assim para ela, ó. Responde, o que em mim você gosta? O que você gosta em mim? Eu sei que é muitas coisas, mas uma só. O que você gosta em mim? O que você gosta em mim? Pronto? Só
uma coisa. Eu sei que tem várias, mas uma coisa só. Segunda coisa que você vai perguntar. Ó. Segunda coisa que você vai perguntar. O que você não gosta em mim? Se ele cochila na hora do culto, fala, eu não gosto que você cochila no culto. O que você não gosta em mim? Ah, irmão, eu nada, tudo eu... Ah, larga a mão de ser mentiroso. Tem sempre alguma coisa que precisa ser consertada. Amém? Amém?